Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de eletrostática e o assunto condutores isolantes. Para isso, a gente tem que recordar alguns conceitos. A gente aprendeu na última aula que a matéria é constituída por átomos e o modelo de Rutherford para o átomo diz que ele apresenta duas regiões. Quais são essas regiões? O núcleo, onde estão os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga zero. Portanto, o núcleo é carregado positivamente. A outra região é a eletrosfera, onde estão os elétrons, carga negativa. O átomo ele é eletricamente neutro, porque a quantidade que ele tem de prótons e elétrons é a mesma e acaba tendo carga zero. Portanto, a matéria também é eletricamente neutra, porque é constituída por átomos e os átomos são neutros. A gente pode fazer com que a matéria adquira carga colocando ou extraindo elétrons. Então, percebe que a gente só pode mexer nas cargas negativas. Carga positiva está dentro do núcleo, a gente não consegue colocar. Então, se a gente extrai elétrons, aquela matéria vai ficar positiva, porque ela fica com mais prótons. Se a gente coloca elétrons, ela fica negativa, porque ela fica com mais elétrons. Dizer que uma matéria ficou carregada eletricamente quer dizer que aqueles átomos dela tem uma diferença do número de próton e de elétron. E isso pode ser calculado. Como que a gente faz o cálculo da carga? Igual a N vezes o E, onde N é o número de elétrons que foi envolvido e o E é a carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Ok? Então, a unidade de medida de carga é o coulomb. E a matéria, de acordo com a capacidade dela de transportar carga, ela é classificada em condutores e isolantes. Então, se uma matéria ela transporta carga, ela é classificada como condutor. Se ela não consegue transportar carga, ela é isolante. Então, o transporte de carga, a classificação de condutor isolante está relacionado com a liberdade dos portadores de carga. De se locomover. Os portadores de carga em materiais sólidos geralmente são os elétrons. Então, os condutores são classificados em condutor de primeiro tipo, onde o portador de carga são os elétrons. Isso geralmente são os metais. Os elétrons ficam livres para se locomover. E os portadores, ele pode ir de um ponto a outro desse metal, transportando carga elétrica. Os condutores de segundo tipo são em soluções. São íons. Entendeu? Íons são átomos que adquiriram carga, que perdeu elétron ou ganhou elétron. Os íons são classificados como cátions e ânions. Quando eles se locomovem numa solução aquosa, de um lado para o outro,
diz que são portadores de carga de segundo tipo. E os de terceiro tipo são íons ou elétrons. Acontece nos gases, entendeu? Quando os gases são ionizáveis, eles se locomovem de um lado para o outro. Está dizendo aqui no seu material. Olha lá. Condutor elétrico são materiais cujos portadores de carga possuem grande liberdade de movimento. Os condutores de primeiro tipo são os portadores de carga que podem se deslocar, são os elétrons, entendeu? Materiais metálicos, porque são constituídos por grande quantidade de elétrons livres. Os de segundo tipo são íons, que podem se alocar com facilidade, normalmente em soluções iônicas. E os de terceiro tipo são em gases, como acontece nessas lâmpadas aqui. Os materiais isolantes, eles também são classificados de dielétricos. Por quê? Porque ele é isolante, mas depende da condição. Os isolantes são os materiais onde que o portador de carga não tem liberdade de movimento ou muito pequena liberdade. Por exemplo, são borracha, plástico, vidro, material cerâmico, madeira, o ar. Por que são dielétricos? Porque dependendo da condição, ele pode deixar de ser um isolante e passar a conduzir eletricidade. Por exemplo, é o que acontece com o ar na hora dos relâmpagos. Dependendo da intensidade das ações elétricas externas, os materiais podem deixar de ser isolantes e se tornar condutores. É o que ocorre, por exemplo, com o ar. Então, o ar ele é um isolante, mas quando a diferença de tensão, por exemplo, da Terra para as nuvens é tão alta que aquele ar ele torna-se um condutor e acontece os relâmpagos, ok? Então, a gente, só para recordar, condutor elétrico ou isolante elétrico está relacionado com a liberdade dos portadores de carga de se mover. Isolante tem pequena liberdade. Condutores têm grande liberdade. Os condutores de primeiro tipo, onde os portadores de carga são os elétrons. Condutor de segundo tipo, onde os portadores de carga são íons. E condutor de terceiro tipo, quando os portadores de carga podem ser íons ou os próprios elétrons, ok? Através desse condutor isolante, a gente tem uma tecnologia que usa o conhecimento científico chamado de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. O que quer dizer isso? Que quando a gente tem um material e ele é revestido por uma gaiola metálica, as cargas se distribuem em volta daquele material e o que está dentro dela fica protegido contra as cargas elétricas. A gente usa isso em aparelhos eletrônicos, por exemplo, a capa de um computador, de um DVD, é feito de um material isolante, porque os conteúdos, os componentes ali dentro ficam protegidos. Porque a carga distribui toda aqui fora, quando vem uma carga intensa, e ali dentro fica protegido. A gente usa isso para fazer esses tipos de cabos também, entendeu? Que tem um condutor ali dentro, aqui uma placa isolante, e aqui fora uma grade, onde não deixa que partículas carregadas externas possam interferir naquele lá dentro. Bloqueia a influência das perturbações elétricas, ok? A nossa aula de hoje foi isso, e para vocês a tarefa é fazer o exercício na página 168, certinho? Muito obrigado, até mais.